Ativou. Acho que eu e a Gil estávamos tentando ativar, aí eu ativava, ela desativava, eu desativava, ela ativava. Nossa, Sucesso! Em primeiro lugar, falar rapidamente que o Orlando já tocou a questão dos bancos de dados. Oi? Que é a questão que todos nós que temos os nossos dados ali na internet, existe uma coisa chamada metadados, não somente nome, telefones, que são informações, os nossos hábitos de consumo, os lugares que endereço, mas também tem que a gente pesquisa, os sites que a gente entra. E a partir do momento que se coloca um post dentro de uma determinada programação, não pode ser no Facebook, e a pessoa põe ali um comentário, a partir daquele comentário que a pessoa faz, você expõe ali o seu perfil, você está expondo o seu perfil, você consegue entrar em todos os dados dessa pessoa. Em todos esses dados. E, a partir daí, você sai separando conforme, né, esses interesses. Né? E isso aqueles jogos também, como você será daqui quando tiver 100 anos? Ali também captura tudo. Tudo. Você entra para abaixo-assinado, captura tudo. Então, grande coletânea de dados são aqueles jogos, né, desse tipo. Como seria você se você fosse homem? Né? E também, abaixo-assinado, você também coleta tudo sobre as pessoas. E falar sobre essa questão que o Orlando falou, que multiplicou, né, aqueles excluídos, a rede incluiu os incluídos, mas mais que multiplicou, os conectou e os transformou, né, num outro grupo, num grupo que não frequentava a política. Os conectou, eles normalmente tinham aqueles 5% de grupo de amigos que não eram respeitados, não eram ouvidos, porque, né, tinham um raciocínio político mais tosco, eram meio rejeitados. Essas pessoas encontraram seus pares nas redes e viraram esse monstro que estão decidindo o futuro do Brasil, o futuro dos Estados Unidos, o futuro da Inglaterra, outros futuros em outros lugares. Né? Essas pessoas não se... Gente que... Tá? E a coisa toda desse discurso, tem 44, esse discurso de falar, é uma questão de neurolinguística. O estudo da linguística se estuda como se trabalhar essa linguagem, tanto para o Facebook quanto para a internet, como é que você vai trabalhar essa linguagem na política. Isso é um estudo, e linguística é matemática. Assim como você tem a matemática dos algoritmos, você também tem a matemática da linguagem. E isso vem sendo utilizado maciçamente. Por mais lindo que sejam os nossos discursos, está sendo utilizado maciçamente. Aí eram essas coisas que eu queria colocar bem rapidinho aí para falar. Vou dizer aqui quantas pessoas tem inscrito. Ele está falando sem microfone. Estamos ouvindo, não. Quem está falando? Tibério. Tirou o som e esqueceu. Lourdes. Pode falar? Sim. Está ouvindo? Dá para ouvir? Estamos ouvindo. Lourdes Sola é uma grande cientista política. Está sempre da governo. Orlando, eu me beneficiei... Lourdes. Oi. Desculpe, antes de você começar a falar, Tibério, tem alguém com o microfone aberto que já desde a fala anterior pede para fechar os microfones antes da Lourdes começar a falar. Pode falar? Orlando, eu me beneficiei enormemente aí da sua exposição e da do Guto também,
em grande medida, eu me senti extremamente, digamos, fertilizada, mas, ao mesmo tempo, eu tenho algumas dúvidas. E é sobre isso que eu quero falar. Quer dizer, embora concorde com você que é necessário romper com o nosso desconforto, que é necessário criticar o nosso colar da ideia de polarização, é algo diferente, e também a preeminência da política, com isso eu estou inteiramente de acordo, mas a questão, qual política? Então, eu queria só levantar 2 problemas básicos. Um são as raízes da nossa perplexidade, que você e o Guto têm insistido bastante, que eu acho que são ligeiramente diferentes, ou pelo menos a tarefa que nos colocam é diferente. Mas eu vou começar com... Eu aprendi muito com a história do nível de rejeição, a análise através do nível de rejeição, para mim, é algo completamente diferente e é realmente um ensinamento. Mas eu queria começar com... As minhas observações são, em uma certa medida, fragmentadas. A primeira coisa é o seguinte, vamos um pouco invocar, tem um argumento que é, vocês vão me desculpar, de materialismo vulgar. Fazer e participar desse tipo de proposta que vocês estão fazendo, que eu acho importante, que é o que nós temos que fazer, sim, em grande medida, para ganhar eleições, na verdade, e ganhar de uma forma construtiva, diferenciada, etc., precisa de muita grana. Muita grana. Não é a partir da academia que você poderá fazer. E esse é um dos elementos inibidores do saber acadêmico. Porque hoje, para você conhecer como é que funciona uma democracia de massas, de fato, você precisa de muito dinheiro. E eu não estou falando apenas de dinheiro das campanhas. Não é acidental que o Guto foi recorrer muito mais para uma atividade de consultoria no setor financeiro. Isso eles entendem perfeitamente. Então, esse é um elemento que eu queria levantar. Eu já vou falar das razões de perplexidade, que eu acho que nós divergimos um pouco. Um outro ponto que assim, é pontual mesmo, que me incomodou um pouco na tua exposição, mas que eu acho que é perfeitamente corrigível, mas é que quando você fala do Bolsonaro, você fala, estava difícil distinguir entre o Bolsonaro campanha, e mesmo que seja campanha que seja, além da campanha eleitoral, a campanha de autoimagem, a narrativa, tem elementos em que, na verdade, a razão, ou parte das razões da eficácia dele, tem a ver com o Bolsonaro que tem uma BIC, a caneta. Isso tem a ver, a meu ver, com vários elementos que explicam a resposta um tanto quanto não previsível desse torpor da população frente ao número de mortes. Nosso grupo de pesquisa, da qual o Viola é parte, apostávamos que haveria uma reação pesada, mas não houve. Quer dizer, a rigor, mas a razão do torpor é muito individualismo. Você tem setores ganhando espaço pela primeira vez, minimamente ganhando, não espaço político, mas o mínimo de espaço, de horizonte de consumo. Ontem mesmo nós analisamos dados, aumenta o consumo, e não é apenas de consumo de bens de alimento, de construção, etc. Então, você tem um comportamento, parte que é o torpor do individualismo. Você tem setores que eram profundamente pobres, que estão deixando, momentaneamente que seja, passando a ter um horizonte de gastos que não tinha. Então, isso explica. E eu acho que o artigo do Gabeira de ontem dá um elemento para a gente começar a entender esse tipo. Nós não estamos habituados a esse tipo de paradoxo, que a população, o povo, o povão, os injustiçados, de repente, têm um comportamento individualista, como de resto a classe média tem toda hora. Né? Quer dizer, então, vamos tentar entender essa sociedade de massas e essa política de massas sobre as quais nós, cientistas políticos, não temos elaborado muita coisa.
Então, eu só queria colocar mais 2 pontos antes de botar a básica, a crítica básica. A primeira seria um recadinho para a Lu. Ô, Lu, o livro dessa moça que você citou, que é importantíssimo mesmo, eu não sei se ela está aí, este livro, na verdade, você tem um documentário na Netflix que me iluminou, chama-se Privacidade Hackeada, é depoimento dessa moça, que me iluminou, era uma coisa que eu não conseguia entender, era a influência do Olavo. Mas a influência do Olavo passa pela Cambridge Analytica, por esse tipo de intervenção que é absolutamente amoral. Bannon é uma rede que quer montar um poder universal de controle. Então, você tem um projeto político, sim. Nesse projeto político, o Olavo deve ter funcionado. Foi a minha primeira impressão, quando eu vi há 2 anos atrás, a minha primeira impressão, agora tem Olavo, Bolsonaro, você tem toda essa... Mas, isto posto, eu acho que nós temos já... eu queria só colocar a seguinte questão. A ideia, esse relativismo cultural em que todas as narrativas se equivalem e que realmente prescinde das evidências científicas, ela teve uma gestação na academia, sim. Você teve todo um relativismo cultural nos anos 90 e nos anos 2000, especialmente nos Estados Unidos, ou seja, território fértil, que era o do relativismo, sobretudo os antropólogos, os sociólogos. Os mais imunes foram os economistas. O economista faz conta, né? E sabe muito bem dos dados, mas, em geral, eu ressentia isso ao fazer um parecer, porque vinha aí o parecer em qualquer competição, em qualquer análise de FAPESP ou de qualquer agência de concessão de bolsas, no que você aconselhava para pesquisar um pouco mais em tal direção, vinha o supervisor dizer tudo é relativo. Quer dizer, então toda a filosofia identitária se baseou um pouco nas bolhas que devidamente cultivadas e teorizadas na academia, especialmente pela esquerda. Só que quem instrumentalizou foi a direita, mas veio da esquerda. Eu quero deixar bem claro isso. E eu me lembro, enquanto eu sempre votei tucano, a verdade é essa, eu me lembro perfeitamente bem de que eu ria. A minha primeira reação à eleição em que o Serra concorreu com o Lula, ficou muito claro o seguinte, era olhar os programas do PT, eles sabiam a emoção, trabalhar a percepção, e aí vinham os tucanos, especialmente os economistas, aí entra a crítica aos economistas. Na verdade, nós estamos dando um argumento racional, cedo ou tarde vamos chegar a essa conclusão. Cedo ou tarde, o povo vai concluir que nós temos razão. Quer dizer, esta fé na evidência, tudo bem, foram erros e permite rastrear alguns erros cometidos e saberes acumulados do PT, que também soube fazer perfeitamente bem a explorar essas reações. Agora, onde é que está a nossa perplexidade? Aí eu acho que, recolhendo bastante o que o Cristóvão diz, eu acho ainda que a questão do horizonte e das evidências é uma coisa importante, mas tem uma coisa que essas análises generalizantes, um pouco absolutistas que você e o Gusto estão fazendo, se aplicam a várias sociedades de uma maneira indistinta. Aí eu venho com a questão que nós temos que especificar um pouco melhor para que a gente possa se dirigir à nossa sociedade de massas, à nossa problemática, ter um pouco mais claro a nossa especificidade. E ela é distinta, portanto, distinta das causas da erosão da democracia nos Estados Unidos, é uma, a que está por trás do Brexit
é a mesma, mas é diferente da nossa, a meu ver. Eu vou tentar colocar, eu coloquei na antevéspera do segundo turno, num artigo no Estadão, em relação ao qual eu apanhei de todo mundo, salvo alguns amigos, tá certo? Porque o que eu dizia de uma maneira indireta era o seguinte, o Brasil, todas as análises de Brexit do Trump, etc., se baseavam na ideia de que você tinha um setor, que era a classe média profunda, cuja degradação, cuja quebra de consumo, etc., etc., tinha sido afetada pela globalização. Bom, isso é verdade para eles. No nosso caso, as democracias de mercado de mercado emergente, tipo Brasil, Índia, Indonésia, etc., em princípio, foram vencedores da globalização. Vide o nosso boom de commodities. O problema do ressentimento da nossa classe média é que ela perdeu. Você teve uma classe média que deixou o território da pobreza, melhorou, tanto que o Lula pôde se vangloriar enormemente disso, só que a condição para que ela continuasse, digamos assim, fiel ou que ela não mudasse de tom, era a sustentabilidade do crescimento. Aí vem a crise, em grande parte provocada por uma ideologia, estatista, não sei mais o que a gente pode classificar. Então, o que você tem é um outro tipo de ressentimento, é da frustração e da ameaça que representa você ter baixado, você está ameaçado de voltar ao status anterior. Isso é muito diferente da situação digamos, da classe média ou entre aspas, dos ressentidos, onde se dá a erosão da democracia nos países desenvolvidos. E eu acho que, se for verdade o que o Ricardo Paes de Barros diz, e hoje aparece bem melhor nos jornais, se dá realmente para sair da pobreza, não apenas mobilizar a classe média, garantir a mobilidade social, mas conceber um programa desse que está sendo proposto no momento, como o Programa Brasil, Renda Brasil, junto e ampliado nos termos do Ricardo Paes de Barros, é possível sair da pobreza. O que eu quero dizer, em última análise, é que a nossa sociedade não tem aquele mínimo de educação de maneira a ser capaz de distinguir, porque a questão é o dia a dia. Essa ideia de que a Covid criou... O Covid não, a maneira de gerir a Covid, auxílio emergencial, anestesiou em grande parte esses ressentimentos, tem que ser levado em conta. E eu acho que aí eu caso inteiramente com os argumentos do Cristóvão. A nossa questão, eu não sei se construindo utopias, o nosso problema que nós temos que ter diante de nós é como aprender isso que você está querendo que a gente aprenda, combinado à seguinte questão: que democracia, que Estado nós queremos, para que tipo de democracia? Essa é a questão. Então, posta essa questão, temos que analisar um pouco o que é específico a nossa sociedade de massas, com as carências, com o baixo nível educativo e com a educação. Ou seja, o que o Cristóvão fala da educação deve incluir duas mais: a educação financeira e a educação digital. As duas têm que ser integradas para que os mecanismos de defesa, os antídotos, sejam acionados pela sociedade. Eu não sei se eu estou sendo utópica demais, mas eu acho que esse horizonte é fundamental. Obrigada, é só isso. Lourdes, eu vou ler aqui as ordens. Sérgio Buarque, eu lhe escrevi aqui, viu, Sérgio? Fique tranquilo que ainda dá. Vou ler aqui a ordem que está escrito, e aí depois a palavra final volta para o Orlando, ok, Orlando? Depois nós temos o Henrique, que vai ser agora, a Gleuda e Sérgio Buarque. E provavelmente eu vou fazer uma provocação a você, Orlando, para você responder. O Samuel, se você quiser falar, você acena aí que eu lhe inscrevo a qualquer hora, viu, Samuel? Sinta à vontade. Fura a fila, hein? É feio.
Não, você tem Talvez eu tenha uma essa nossa cortesia. Não final. tem nenhum problema. Escreve aí, depois dessas inscrições, eu quero Tá só bem. fazer uma perguntinha. Tá bom. Você é a última inscrita, então. Tá bem? Henrique. Bom, eu acho que nós temos diversas questões, né? A primeira que eu vejo, nós temos um susto danado com o eleitor, né? O eleitor é aquele cara que, na nossa tradição, a gente organizava o Estado e os nossos programas para salvar a vida dos eleitores, e nós ficávamos de 4 anos trabalhando com isso, e chegávamos só lá na época da eleição para falar sobre ele, não é? Falar com ele, sobre ele. E agora ele está aí todo dia com a gente, né? Esse bando de imbecis, né? Está o tempo inteiro com a gente, né? É estranha essa situação, né? Eu gosto muito, eu usei a palavra imbecil, porque acho que já foi usado aqui, que eu gosto muito de um discurso do Zizek, que ele vai dizendo assim, eu só vou conseguir conversar sobre o imbecil quando alguém conseguir me definir o seu contrário. O que é um imbecil? Nós sabemos o que é o imbecil, mas nós somos os imbecis em relação aos imbecis. Eu fico me perguntando sobre isso, e eu estou vendo aqui o nosso discurso. O nosso discurso é sobre um Estado. O sujeito oculto de todos nós é o Estado, não é a democracia. Tá? Eu creio que foi o Cristóvão que falou que os evangélicos impediram a guerra civil. Eu diria mais, a maior ascensão econômica e social do povo brasileiro nos últimos 30 anos foi pelas igrejas evangélicas. Você acha que por que eles não reclamam de dar o dízimo para o pastor? Porque todos eles viviam na miséria, na prisão, sem educação. Hoje pagam faculdade particular, né? Aquela coisa, né? A gente não gosta, não, né? Weber, que coisa feia, espírito do ética protestante, que coisa pouco marxista. Weber começou a funcionar nos últimos 30 anos no Brasil e nós não percebemos. Tá? E a gente não entende. Mas eles não eram pobres? Nós não tínhamos soluções para eles? Soluções acadêmicas? Nós não queríamos a política o tempo inteiro funcionando? Que tipo de gente é essa estranha que fica satisfeita? Vai de 4 em 4 anos votar e está muito bom? Esses são os passivos? E a gente pensa, a passividade das mortes do Covid? Gente, desde que eu era molequinho do PDT, eu vi o Abdias falando dos 40 mil mortos, juventude negra morta por ano no Brasil, que já são 60 mil, e nós ficamos passivos. Por que reclamar da passividade do povo em relação à Covid? Onde é que estamos nós? Eu acho que quântico é reconhecer o seguinte, nós, até porque eu também sou, já me aposentando dessa parte da gente, é destino de toda ciência fracassar. A gente se esquece disso. E fica com o princípio da exclusão. É obrigação de todo cientista dizer que está certo. E nós estamos aqui insistindo, nós estamos certos. Não, sabendo que vai fracassar. E os outros são imbecis. Eu não estou dizendo que nós sejamos imbecis também, não, tá? Eu acho que a gente tem que... Cara, são eleitores, cara. Isso é democracia, que bom. É uma droga que o Bolsonaro chegou neles antes? É. É uma droga que o Lula chegou neles antes? É. Mas nós não somos democratas? A gente não quer o voto deles? Não é assim que eles funcionam? Então a gente vai reclamar porque eles não estão funcionando como a gente acha que deve funcionar um povo. Porque lá nos livros de teoria política, claro, por isso depois chega o Lula e fala,
Eu dei uma aula de mestrado de política, mestrado, doutorado de política, teoria política, que nenhum acadêmico deu. Sim, deu. Deu. Nós investimos, né? Vamos usar a Covid para derrubar o Bolsonaro. Não caiu. De onde surgiu 70%? Gente, de onde surgiu somos 70%? Não é? Eu estou falando isso porque aí o Orlando lembrou muito bem do acidente de trabalho, que talvez tenha sido... Os memes sempre existiram. A gente se esquece que não é... Desde o rádio que desapareceu o emissor e o receptor, não é? McLuhan já falava, o meio é a mensagem. Nós temos um meio, que é a internet, que já é a sua própria mensagem, que fala por memes. O meme é o avesso da agitação e propaganda leninista, se vocês repararem, enquanto estrutura de comunicação. É o avesso eficiente, diga-se de passagem. Tá? Eu queria só colocar essas coisas. Gente, eu estou um pouco cansado de a gente ficar reclamando do povo. De um povo... Tá aí, olha só. Vamos pegar, vamos lá fazer academia. Vamos usar um dinheiro para traçar o perfil de renda do evangélico médio hoje e o perfil de renda familiar deles há 30 anos atrás. Eu acho que nem na classe média urbana da República Velha até o pós-guerra você vai encontrar uma ampliação e um dinamismo econômico maior. E eles estão lá. A gente reclama do dízimo. Eles estão pagando dízimo muito felizes, porque Deus tirou eles da miséria que estava há 30, 40 anos atrás. Eu sinto muito. E nós não temos nada a fazer. Não é? Nós devemos dizer que é errado o dízimo, tem que ter imposto da igreja. E a gente não viu, está lá, ó. A gente com discursos de um Estado, de uma Constituição cidadã, que ia resolver o problema, que não lhes deu escola, não lhes deu saúde, não lhes deu segurança. Claro que alguém vai... Na política não existe vácuo, né? Alguém chega primeiro lá. Não é? E nós, com as nossas... Não, vamos buscar a hegemonia. Vai conversar sobre hegemonia ali na rua Visconde-Niterói. Henrique, se você puder ir concluindo, eu vou agradecer, porque as pessoas começam a querer almoçar. Eu também tô querendo... Aconteceu um acidente doméstico ali agora, também, por isso quebrou lá o vinho. No forno. Eu só quero dizer o seguinte. Olha só, quero dizer o seguinte. Vamos fazer a política quântica? Então é o seguinte, todos nós, toda ciência fracassa. É o destino da ciência. Nunca houve até hoje uma ciência que não fracassou. E a contradição básica, todo cientista tem certeza que está certo. Esse é o nosso problema. Enquanto isso, o povo de 4 em 4 anos vai votar, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Henrique. Gleuda. Pessoal, bom dia para todos. Tibério, que bom que retornei aqui firme e forte. Bom dia. Bom, o que eu queria falar, acho que com essa questão da pandemia mudou um pouco também a nossa relação com as redes sociais, né? Haja vista, nós aqui estamos numa live exatamente por conta dessa situação. E eu tenho percebido, inclusive eu estou também fazendo isso, né? Criando movimentos via redes sociais, inclusive chama Movimento da Social-Democracia, que é uma linha ideológica que eu acredito mais como alternativa. Mas eu estou acreditando que nós temos que começar a perceber
que essa fronteira que existia, né, essas barreiras que existiam, não foi só rompida pelas redes sociais, também foi rompida pelo processo de autonomia e de ativismo da sociedade, né? Pensar assim, a nossa sociedade, de uma forma geral, nos últimos anos, ela começou a ter um processo mais opinativo, e aí eu não estou entrando no mérito se são opiniões de direita, de esquerda, mas opinar, né? E opinar em qualquer assunto, né? Desde a questão da criança, que queria toda uma comoção nacional, e queria mesmo, né? Mas a sociedade começou a se sentir partícipe de um processo de acesso a uma sociedade e de acesso a uma opinião que as redes sociais permitiu esse rompimento de barreiras que se tinham. E eu acho que nós temos que começar a perceber também que o ativismo digital, né, o ativismo dessas redes e o ativismo digital, ele também está nas nossas relações sociais, né? E as nossas relações sociais, aí eu digo familiar, amigos, parentes, e que eu posso dizer para vocês, eu tenho amigos de tudo quanto é lado, né? Tenho tanto da direita, da esquerda, Bolsonaro, não Bolsonaro, né? Por quê? Porque essas pessoas começaram a se expressar nesse ativismo, tanto na sua vida social quanto nas suas redes sociais. Mas o que eu percebi, que eu estou percebendo, que a pandemia promoveu mais ainda esse ativismo digital, de uma forma que as pessoas começaram a se expressar mais. E essa expressão, nós não estamos realmente, eu diria assim, nós não estamos percebendo como um processo revolucionário, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma revolução e nós estamos no meio do olho do furacão dessa revolução digital e que, inclusive, vai ser impactada agora nas eleições municipais, né? As eleições municipais vão ser todas no processo digital, porque a gente está no meio de uma pandemia, as pessoas começaram a perceber as redes sociais como um canal de troca e de diálogo, independente se ela tem conhecimento, tem experiência, se ela é expert em um assunto, se ela não é. Mas isso, a gente tem que começar a perceber que essa população, essas pessoas desse ativismo digital estão aí, né? Estão aí numa sociedade que antes estava lá submersa, né, submergida a um processo de participação, e hoje elas estão ativas nessa participação. Então, eu acho que quando nós reconhecermos, né, que quando o povo tem a voz, né, e quando o povo se expressa de uma maneira que vai para um lado ou para o outro, porque ele se expressa de acordo com os interesses e resolver questões cotidianas e momentâneas dele, quando a gente começar a perceber isso, nós vamos começar a entender como que nós vamos realmente interagir com essa população. Eu acho que a eleição do Bolsonaro foi um tapa na nossa cara, exatamente nessa lógica, né? Um tapa dizendo assim, olha, o povo, né, o povo está aí, está percebendo algumas questões que a nossa democracia, que a nossa política falhou, né? E aí eu não quero entrar tanto no mérito da questão da corrupção, dos sistemas operantes, do marketing político, não é? Mas o povo começou a perceber, pô, peraí, se a gente pode decidir, independente qual é o lado que a gente for, nós vamos decidir independente do que vocês forem falar para nós. Então, aquela questão do eles e nós ficou muito evidente nesse processo da eleição do Bolsonaro. Então, acho que a eleição do Bolsonaro foi um reflexo do que nós falhamos nessa comunicação, né? E o ativismo digital está mostrando isso agora de novo, né? Eu acompanho muitas redes sociais, muitas lives, né, que eu fico acompanhando, de política, não política, tem tudo quanto é coisa, né? Até minha mãe está fazendo live agora, né, de artesanato. Então, se você ter ideia, minha mãe tem 73 anos, né? E tem uma rede dela própria lá. Então, o que eu quero mostrar com isso, assim, é que as pessoas começaram a agir de uma maneira social e de uma maneira digital que nós, dentro de um conceito político, nós não estamos ainda captando, né? Nós não estamos ainda percebendo essa revolução que a tecnologia está nos trazendo. E captar isso não significa montar um discurso, não significa responder às questões deles, mas captar isso significa saber fazer uma escuta mais qualificada com essa população, né? Então, acho que era isso um pouco que eu queria falar, que eu estou percebendo muito nessas lives, eu estou acompanhando algumas questões, eu fico olhando e falo, nossa, né? Eu nunca imaginei que aquela pessoa fosse pensar desse jeito, fosse falar desse jeito, porque a gente começa a aprender também a escuta, a gente acaba aprendendo muito mais. Então, acho que agora a gente tem que começar a perceber que a gente tem que escutar mais o povo, né? Escutar mais as pessoas, vamos dizer, não letradas, né? Como eles usam essa expressão, né? Não letradas, para entender exatamente que rumo que a gente deve dar na política brasileira. Né? Se a gente não conseguir chegar nessa população, mesmo pelas redes sociais,
pela forma do ativismo digital, nós vamos ficar cada vez mais distante e cada vez mais o processo de governança desse país vai ficar cada vez mais distante da experiência e cada vez mais distante exatamente do que a gente discute numa teoria. Né? A população está indo e está mostrando o recado, está dando um caminho. E a gente tem que mostrar que alternativas de caminho nós também podemos segui-los, né? E podemos também alcançá-los. Né? Acho que era um pouco isso que eu queria passar para vocês como uma, sei lá, é uma opinião, não sei se eu estou sendo muito, né, também fantasiosa nisso, mas eu acho que a gente tem que começar a perceber que o povo tem a voz ali e a gente tem que começar a escutar mais, tá bom? Era isso, Tibério. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Gleuda, ótimo lhe ouvir, firme e forte aí. O Sérgio Buarque, depois o Samuel, e aí volta para o Orlando. Meus amigos, eu estou aqui na terceira caipirosca, porque senão eu vou entrar em depressão depois da fala de Orlando e do Guto, já que as bolhas estão aí e nossa capacidade de quebrá-las parece ser muito pequena. Aí eu queria dizer o seguinte, qual é a minha primeira sensação? Nós estamos agora com 37 pessoas aqui, seguramente todos costumam escrever artigos nos jornais, usar as ferramentas para divulgar seus artigos. E, então, nós estamos falando do vazio, e aí eu queria dizer, não, porque nós estamos no meio intelectual no qual a racionalidade, a lógica, as interpretações, as fundamentações ainda fazem sentido, embora, mesmo no meio intelectual, existam bolhas de fanatismo que sejam difíceis de cobrar. Então, depois de tomar esta caipirosca, eu me defendi dizendo, não, eu estou escrevendo, mas alguém está lendo e, em função disso, está pensando. Quer dizer, eu sou co-editor de uma revista digital que a gente divulga por e-mail, por como é que chama? Facebook, etc., que chama a revista Será, com interrogação, cujo lema é penso, logo duvido, cuja intenção é exatamente despertar essa reflexão da dúvida, mas a gente consegue alcançar no máximo 10 mil leitores. Aí vem como é o nome dele? Esse que foi para a Roda Viva, que tem milhões de leitores. Claro, aí se trata do conteúdo que a gente comunica, não é um conteúdo para a população em larga escala. Jamais vamos ter milhões de leitores. Mesmo que a gente use o Twitter, use o que for, não vamos ter 3 milhões de leitores. Porque nós estamos falando para uma área de pessoas que, de alguma forma, acompanham a racionalidade. Outra coisa é o processo político e principalmente eleitoral. Quando vocês falavam, Orlando, eu estava me lembrando da campanha no Chile, do plebiscito que o Pinochet lançou aí nos anos 80 e que gerou um filme muito interessante que chama-se No. Não sei se todos viram, se não viram, é sensacional. As elites políticas dos democratas e até dos socialistas queriam fazer uma campanha concentrada na denúncia da tortura, da repressão, da ditadura. Um jovem publicitário, se vocês querem ganhar a eleição, o plebiscito, ou querem fazer denúncia? E aí aceitaram fazer uma campanha, fizeram uma campanha alegre, animada, e aí sim um pouco na direção do que é necessário comunicar, porque aí lidou com emoção. Então, entre o que a gente faz como intelectuais ou pretensos intelectuais querendo despertar o debate de ideias e uma campanha eleitoral, tem uma distância magistral. E aí vem sempre a pergunta, querem denunciar ou querem ganhar a eleição? Para ganhar a eleição tem que tocar na emoção. E aí, claro, vocês têm razão. E aí, claro, vamos ter que entender como é que funciona isso nas redes sociais para despertar a emoção dos eleitores. Isso tem grandes limitações, porque a nossa racionalidade diz que mais importante do que distribuir a Bolsa Bolsonaro é você fazer um investimento grande em educação para que, no médio e longo prazo, a população deixe de ser pobre.
Mas o eleitorado, e particularmente os miseráveis do Nordeste que estão preocupados com o hoje, a educação é irrelevante. E aí eles vão atrás desse voto. Então, já estamos aí de cara perdidos na nossa disputa política eleitoral. Então, esse é um problema que a gente vai ter, provavelmente, que ver no futuro como lidar, para o que a gente aponta como o que é estratégico, o que é capaz de redistribuir renda, o que é capaz de acabar com a pobreza, e o que apenas é uma expressão, uma gambiarra, né, para segurar o problema. Então, esse é um desafio que eu não sei como trabalhar, inclusive se a gente tiver a competência suficiente para ter as redes sociais ao nosso favor, como é que a gente usar, que mensagem vamos ter que usar, porque, na verdade, é uma coisa que está definida na origem da nossa população. E aí, me permita, Gleuda, o eleitorado se segue muito pelo imediatismo, pelo que toca diretamente. Né? E a gente sabe que o imediatismo não leva a transformações. Então, isso é um desafio do ponto de vista político eleitoral que eu não sei como trabalhar, mas que, na verdade, a gente não pode deixar de considerar quais são os nossos conceitos de uma estratégia de transformação desse país. A gente não pode dizer que, tá bom, vamos ser contra a Bolsa Bolsonaro, porque ela está atrasando o processo, mas a gente tem que ter alguma proposta que diga, olha, isso aí não resolve. Isso eu tenho feito, aliás, sistematicamente, outros têm feito, já antes, falando de Bolsa Família, no terreno intelectual, que aí dá para entender, analisa, discute, alguém discorda, alguém concorda, mas quando a gente chega, na verdade, a esse terreno, fica mais complicado. E só para encerrar, eu queria dizer, o problema maior é que, mesmo no terreno dessa chamada elite intelectual, predomina também o que Orlando chamou a atenção, o que Guto chamou a atenção, umas certas bolhas de fanatismo. E aí eu queria encerrar um pouco como uma certa pergunta, dizer, o problema maior não é serem bolhas, é que as bolhas constituem um terreno de fanatismo, porque eles se autoalimentam, eles se convencem tão fortemente que eles rejeitam qualquer outra ideia que tente quebrar essa bolha. Então, o problema, aí para encerrar, é dizer, não seria tanto, viu, Orlando, criar a nossa bolha, mas ver como é que a gente quebra essas bolhas. E aí eu mostro a minha completa incompetência. Muito obrigado, Sérgio. Aliás, você tem uma brilhante capacidade de comunicação. É uma proeza. Vai me salvar hoje. Foi escrever um artigo dizendo que se o Trotsky estivesse vivo, seria um social-democrata hoje. Ah, você leu, né? Você leu, que ótimo. Que ótimo.